Fala, corretor. Você já imaginou fechar um grande negócio de uma grande área para fazer loteamento? Se você nunca imaginou fazer isso, vem com a gente que a gente vai te mostrar os números de um loteamento e quanto que você pode ganhar fazendo esse tipo de negócio. E aí, tudo bem? Aqui é o Rafael, eu tô aqui com o Kurtz. Como é que tá, Kurtz? Fala, meu irmão, tudo certo, Rafa? Tudo certo? Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nós vamos construir juntos com vocês os números de um loteamento para você entender como é possível faturar altas comissões com esse belo negócio. Perfeito. E tu trabalha com isso, né, Kurtz? Com loteamentos? Sim, na verdade, Rafa, Quanto tempo faz já que tu tá... faz uns 4 anos que eu estou trabalhando com mais frequência com loteamentos, na qual eu já pude intermediar algumas áreas nesse sentido. Então, o que eu estou trazendo aqui, o que nós estamos trazendo aqui é vivência, né? Não é sonho, não é utópico, são coisas que não dá para fazer, são negócios factíveis, então a gente sempre gosta de enfatizar isso. São negócios reais. Exato. E eu acho muito legal a gente aprender com alguém que já fez aquilo que a gente quer fazer. Então, se você quer aprender a mexer com grandes negócios dentro do mercado imobiliário, vem com a gente. Vem pro Projeto Nave, pessoal. Show! Então, mostra pra gente um pouco aí dos números desse negócio. Bom, então tá. A gente vai tratar aqui de um negócio, a comissão das áreas, comissão sobre áreas de loteamento. No caso dessa área aqui, gente, ela tem 100 hectares. É um caso real, como o Rafa falou, foi fechada há 2 anos atrás. Essa área de 100 hectares tem um aproveitamento de lotes de 50%. Ou seja, esses 50 hectares, multiplicando por 10 mil metros quadrados, cada hectare tem 10 mil metros quadrados, nós vamos chegar numa área vendável de 500 mil metros quadrados. Isso vai nos dar aproximadamente 2.500 terrenos de 200 metros quadrados. Valor de venda de cada lote a 100 mil reais. Isso vai nos dar um VGV de 250 milhões de reais. VGV geral do empreendimento. Sempre gosto de explicar que não é do terrenista esse valor inteiro. A maior parte é da loteadora, empreendedora, e a parte menor do terrenista. Porque a loteadora sempre ela constrói o empreendimento. Então, o terrenista ele não vai ter despesa no negócio. Eu sempre gosto de enfatizar isso, porque muitas vezes o terrenista, quando vê esse valor que eu vou falar em seguida aqui, ele acha que ele tem que pagar a obra, mas não tem que pagar a obra, certo? Vamos lá. Perfeito. E uma coisa, Kurtz, aproveitamento, então, 50%. O que acontece com os outros 50% da área? Eu só não especifiquei aqui, mas os outros 50%, pessoal, é sistema viário, ruas, avenidas, áreas institucionais para creches, hospitais, outra coisa, áreas verdes, em torno de 10%, e possíveis APPs, áreas de preservação permanente. Então, eliminando essas áreas, vai nos sobrar os 500 mil metros quadrados. Isso, gente, vai nos dar um VGV de 250 milhões de reais, como falei antes. Se a gente aplicar um percentual para o terrenista de 20%, que eu não estou falando que é o melhor cenário para o terrenista, com 20% de participação nesse negócio, ele vai ter 50 milhões de reais. É importante falar como é que é esses 50 milhões de reais, Rafa. Antes que tu tenha me perguntado, na verdade, a gente vai destacar do VGV do empreendimento e ele vai ter essa participação. Se esse empreendimento vender todo no lançamento, né, digamos à vista, ele vai ter 50 milhões de reais. Agora, se for vendido no parcelamento e tudo mais, ele vai ter uma bela de uma carteira. Ele vai ter uma carteira de recebíveis aí de longo prazo, geralmente, né, de 15, 20 anos. Então, diante disso, ele vai receber esses valores corrigidos, com juros aplicados, o que vai fazer com que esse valor aumente ainda mais. Esses 50 milhões vão virar, a gente sempre fala, multiplica por 2,5 vezes. Então isso aqui vai virar a faixa aí de 125 milhões, fazer um pequeno corte ali, né? Tranquilo, faz parte. Vai virar 125 milhões. Então, isso aí em 15 anos, 20 anos, se a gente for fazer uma divisão aí pelo número de meses, é um baita de um negócio. Sim. E quanto que venderia o terreno se não fizesse o loteamento? Por quanto que venderia? Excelente pergunta, Rafa. O que a gente sempre fala? Esse valor aqui, para o proprietário da área ele atingir esses 50 milhões, ele precisa fazer uma tarefa que não é fácil, que é aprovar um loteamento. Então a gente está falando aqui
de 3 anos, 4 anos, em até casos mais extremos pode levar mais tempo, né? 7 anos para aprovar isso. Então, se tudo der certo, se a aprovação na prefeitura der tudo certo, a aprovação ambiental, toda a parte legal do empreendimento for aprovada, beleza, aí ele vai ter a possibilidade de ganhar esse dinheiro, né? Agora, um investidor que vai comprar esse terreno sem ter ele aprovado, sem ter esse terreno, esse loteamento pronto para ser feito, para ser construído, ele vai ter que contabilizar aqui uma taxa de risco nesse negócio. Então, para ele, se ele vai ganhar 50 milhões se tudo der certo, ele vai ter que pagar isso pelo menos 5 vezes menos. Essa é a conta. Então o investidor vai se propor a pagar 10 milhões de reais nessa área. Perfeito, perfeito. Então, se o dono do terreno fosse vender essa área, o investidor iria pagar 10 milhões. Mas aí, uma vez que aprovado um loteamento, esse terreno vale 50 milhões. Exatamente, Rafa. Para o terrenista. Para o terrenista. Perfeito. E sem contar que ele não vai ter que fazer a obra. Eu sempre gosto de enfatizar isso. Esses 50 milhões ele vai sacar conforme a performance das vendas. Perfeito, perfeito. Tá, mas e quanto que o corretor vai ganhar? A pergunta de $1 milhão agora, hein, Rafa? Quanto que o corretor ganha e como cobra a comissão, gente? Geralmente, a comissão do corretor ela é cobrada com base no que o terrenista vai receber. É um percentual do que o terrenista recebe, certo? Então, se a gente for aplicar aqui 6% sobre os 50 milhões, o corretor vai ter 3 milhões de reais em comissão aqui nesse negócio. 3 milhões. 3 milhões de reais. É claro que a forma de recebimento depois ele vai negociar, se vai receber parte em terreno, se vai receber dentro da carteira financeira, enfim, isso tudo tem que ser definido, né? Mas, a rigor, se não houver descontos na comissão, ele vai receber 3 milhões de reais. Daí a gente faz uma conta aqui, Rafa. Se ele fosse vender o terreno pura e simplesmente, se formos calcular 6% em cima de 10 milhões, isso são 600 mil reais. Ele está multiplicando a comissão dele por 5 vezes. Caramba, né? Sendo que não é fácil arrumar um investidor para pagar esses 10 milhões aqui. Porque hoje o investidor ele é muito pragmático, pelo menos nas minhas vivências, tem muito medo do mercado, tem muito medo de ele comprar uma área e não conseguir aprovar, ele vai ficar com aquela área lá para plantar soja, por exemplo. É um risco para ele. É um risco, então isso tem que ser medido, né? Eu fiz de uma forma muito simplificada aqui essa conta, mas a gente pode colocar, fazer o cálculo de trazer esse terreno a valor presente de uma outra forma também. Eu faço de uma forma aqui, uma conta de padaria, que eu sempre falo, que isso vai facilitar na hora do corretor ali estar fazendo os cálculos preliminares, para saber se esse terreno está caro ou se está barato. Perfeito, Curtis, mas e 6% é sempre esse valor mais ou menos que acontece, ou acontece de ter uma negociação e passar para ser 4%, por exemplo? É bem improvável, porque assim, esses negócios maiores, muitas vezes o corretor tem que ter um jogo de cintura para não perder um grande negócio. Sim. Daí, por exemplo, aqui, tu tem um negócio de 6% que vai te pagar 3 milhões. Na verdade, tu não tem ele, tu está negociando, né? Daí, pode ser necessário tu reduzir para 3% e para ganhar 1,5 milhão. O que tu faria, gente, nessa situação? Eu pegaria 1,5 milhão. Exato. Claro que assim, gente, eu sei uma coisa que a gente sempre indica, assim, negociação de comissão tem que ser lá no final. Então, quando o terrenista pergunta, tá, mas como é que vai ser a tua comissão? Bom, a minha comissão, o profissional tem que se posicionar, é um percentual do que o senhor vai ganhar. Então, se o senhor for ganhar mais, eu vou ganhar mais. Então, eu estou trazendo esse negócio para o senhor, uma empresa renomada, uma empresa séria, e essa informação ela tem valor. Ela não é uma informação assim que muitas vezes o cliente chega lá e senta no colo do loteador. Não é assim que funciona. Sim. Então, eu sempre indico, o corretor tem que se valorizar. Tem que valorizar a sua informação, tem que valorizar a sua comissão. E tem que brigar aqui no final. Não tem que, eu sempre aconselho. Até porque ele está ajudando o terrenista a fechar um negócio muito vantajoso, transformando uma área de 10 milhões para 50 milhões. Exatamente. O corretor está fazendo uma ponte aqui, que ele está fazendo um bem incrível para o terrenista, multiplicando o capital dele, está fazendo um bem incrível para o loteador, ele não precisa também desembolsar para comprar aquele terreno, está fazendo muito bem para a cidade, porque ele está trazendo um empreendedor, um loteamento, está construindo uma parte importante da cidade. Sim.
quantos empregos, renda, cobrança de impostos em função das construções, das vendas de equipamentos, de materiais. Então, é um negócio que transforma a realidade da cidade. Perfeito. E uma outra coisa interessante, Kurtz, é que a gente tem que falar porque é que esse tipo de negócio leva um certo tempo para acontecer. Não acontece em 1 mês ou 2 meses, né? Exato, Rafa. Assim, o que mais acontece assim nesse meio, muitas vezes os corretores que não estão preparados para lidar com esse tipo de negócio, eles acabam ficando muito ansiosos. Porque assim, para discutir um contrato e fazer uma negociação, geralmente envolve pelo menos de 6 meses a 1 ano e meio para conseguir fechar um negócio. Porque muitas vezes o terrenista ele não vai entender essa conta aqui na primeira reunião. Na média, tu vai conversar 10 vezes com esse terrenista para ele entender, vai aproximar, né? Então ele vai conhecer a empresa, vai saber se a empresa ela é séria. E daqui a pouco são pessoas mais velhas também, né? Exatamente. Geralmente, muito bem colocado, Rafa. Geralmente quem tem essas áreas é o pessoal mais velho, né? Que acabou que quer dar um fim para a área, quer vender, enfim, ou são herdeiros que receberam essa área Sim. e querem dar a melhor destinação para o negócio, né? Para a área. Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, mas é isso. Então aqui a gente quis mostrar esses números. Conhecer esses números é mega importante para você. A comissão pode ser muito interessante. Estamos falando aqui de 3 milhões, estamos falando aqui de 1,5 milhão. E a gente tem uma mentoria, onde a gente pode te auxiliar a aprender melhor todos esses cálculos, todos os detalhes que você tem que cuidar ao desenvolver esse tipo de negócio. Se você quiser participar dessa mentoria, você manda um e-mail para a gente com o seu contato, com o seu número de WhatsApp, que a gente vai entrar em contato com você para explicar um pouquinho melhor o que tem nessa mentoria, como que ela pode te ajudar. E é isso, são poucas vagas também, é importante dizer isso. Nós somos ocupados, né? A gente tem negócios acontecendo, né? Exato. Isso que é bacana, né, Rafa? A gente traz conhecimento do cotidiano, dia a dia. Negócios que de fato acontecem, como é que o mercado está se comportando, quais são as preferências. E dentro do nosso escopo, a gente não vai te ensinar só a fazer essas contas, que já é uma coisa complexa. E é importante. E muito importante. A gente vai te ensinar a fazer uma análise urbanística, fazer um reconhecimento da parte técnica. Né? Eu sou arquiteto, o Rafa é engenheiro. Então, além de termos essa bagagem do mercado imobiliário de longa data, a gente traz essa parte técnica para fazer análise e quando for oferecer essa área para um investidor, para um incorporador ou loteador, você vai estar embasado e com dados reais, não vai passar vergonha. Exatamente, exatamente. Então eu gosto sempre de aprender coisas quando eu estou aprendendo algo com quem já fez aquilo que eu quero fazer. Então aqui você tem acesso a alguém que já está fazendo isso, que está ali com a mão na terra, digamos assim, praticando aquilo que a gente está buscando ensinar. E por fim, você pode tirar qualquer dúvida em relação a isso com a gente. Então, é isso. É isso, Rafa. Quem tiver interesse, manda um e-mail, mentorianave@gmail.com e a gente vai entrar em contato com você. Pessoal, obrigado pela audiência. Espero que tenham gostado do conteúdo 100% prático. E deixem nos comentários com dúvidas, sugestões, que a gente está abertos aqui, sempre para buscar melhorar e trazer um conteúdo cada vez de melhor qualidade para vocês. Abração, até mais. Um abraço. Hein?